Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez para levar a palavra do nosso Mestre Jesus, para compreender mais uma passagem. Ficamos muito felizes com a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Agradecemos muito a sua presença, a sua audiência e peço a vocês que possam curtir o canal, que possam se inscrever, clicar no sininho, tá bom? Se quiser deixar alguma dúvida aqui nos comentários, nós responderemos, tá bom? É isso, gente. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Saulo. Olá, sejam muito bem-vindos. É uma alegria mais uma vez aqui que nos encontramos para que juntos possamos estudar um pouco mais, dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Que vocês sejam sempre muito bem-vindos. A nossa eterna gratidão, não é, Saulo? Então, Verdade. o estudo de hoje será o centurião de Cafarnaum. Está em Lucas, capítulo 7, dos versículos 2 até o versículo 10. Então, gostaríamos de primeiramente fazer essa leitura, para que nós possamos ter uma noção geral do que viria a ser, este texto do Evangelho de Lucas. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Quer dizer, ele obterá cura, não é? Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. É lindíssima a passagem do centurião, Sim, né? com certeza. Então, primeiramente, nós poderíamos dar uma breve explicação, não é, Saulo, de quem viria a ser esse centurião. Então, nós sabemos que centurião no Império Romano era um oficial do exército, um oficial do exército romano. Centurião por quê? Ele era responsável em comandar uma centúria, e a centúria viria a ser o quê? Um exército de 100 soldados. Então, 100 soldados estavam sob o comando deste centurião, que o texto não cita o nome, mas nós podemos, se nós formos verificar os fatos históricos, disse que Roma tinha cerca de 6 mil soldados divididos em 60 centúrias, quer dizer, então no total seriam 60 centuriões, cada um comandando um batalhão, vamos dizer assim, de 100 soldados. E este centurião nos chama muito a atenção, porque
ele era um preposto de César. Sim. Como é que um preposto de César, né, iria pedir ajuda a Jesus? Nós sabemos que os romanos eram politeístas, Sim, não tinha os é? deuses deles, né? Sim, adoravam a vários deuses. No entanto, este centurião nos causa surpresa, não é? Pelo fato dele pedir, não é? Que o servo dele se encontrando adoentado, ele não pede diretamente a Jesus, que nós vamos ver no texto. Por que ele não faz isso diretamente? Porque ele não se achava digno, não é? De ir até Jesus. E veja que era um homem de extremo poder, né? De uma posição social da época, né? Relevante, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eles eram os dominadores, não é? Sim. Então, isso é um exemplo, como diz ali o texto, além das curas, além dessa cura que foi realizada por Jesus, essa cura à distância, né, que nos chama a atenção, e nós sabemos que até hoje há aqueles que ainda não entendem de que maneira foi realizada esta cura, não é? Então, além desta cura realizada por Jesus, não é? Essa cura à distância para este servo que Jesus o curou, nós podemos ver que também esse texto, um breve texto de Lucas, nos orienta, nos dá assim ensinamentos maravilhosos, verdadeira preciosidade, não é? Se nós formos verificar aqui, por exemplo, exemplificação no bem, né? Quando este centurião, né, intercede para que seu servo seja curado. A força da solidariedade, os benefícios da gratidão, o valor da intercessão e o poder da fé. Então, o que nos chama a atenção é que este centurião, ele tinha, assim, o reconhecimento do povo judeu, não é? Ali naquele povoado, não é? De Ou seja, Cafarnaum. apesar dele exercer uma posição de poder, entre aspas, né? Sim. Ele não exercia esse poder de forma Abusiva. Não. Ele fez pelo povo também, Sim, ele com criou, certeza. construiu Porque, a sinagoga, sim, como está ele lá. construiu a sinagoga, né? E, quer dizer, então ele tinha um profundo respeito pela cultura que foi dominada, né? Sim. Pela sua nação. E também tinha, vamos dizer assim, uma fé bastante grande, não é? E então, ele demonstra que, ao pedir esta ajuda, ele pede esta ajuda aos anciãos, porque os anciãos tinham nele como uma pessoa de bem, não é? Ele era realmente uma pessoa de bem. Era alguém que tinha um testemunho do que ele já tinha feito, de que era uma pessoa boa, né? Exato. Então ele vai aos amigos, vamos dizer assim, buscar essa intercessão. Exato. E os amigos se prontificam a ir até Jesus, né? Exato. Então vão até Jesus, né? E Jesus se prontifica, mas ao mesmo tempo este centurião, além de não se achar digno, né? Ele não foi até Jesus porque ele não se achava digno. E isso nós notamos quando ele se refere a Jesus, depois, posteriormente, ele diz Senhor, né? Então, um centurião chamando o Mestre Jesus de Senhor, denota que ele tinha, assim, Jesus na mais alta conta. Ele reconhecia o valor, a autoridade moral que Jesus tinha. E por isso
ele é, então, ali um exemplo, né? É um exemplo dessa bondade, como está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem. Então, este centurião era exatamente o homem de bem que está escrito ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que vale a gente ressaltar que mostra que você estar numa posição superior Isso. é exatamente para que você, não é para que você, desculpa, não é para que você exerça o seu julgo, que você exerça a sua autoridade de forma abusiva, né? Mas pelo ao contrário, né? Que você possa usar esta posição para ajudar o próximo, para se fazer presente na comunidade de forma que você vive, de forma positiva. Porque, veja, ele só consegue a intercessão do povo justamente porque ele exercia essa função de forma humilde. Sim, exatamente. Então, uma das maiores virtudes desse centurião era a humildade. Como está lá no Evangelho, né? A verdadeira fé, depois no outro capítulo, né? A fé transporta montanhas, nos fala a respeito disso, não é, Saulo? Sim, que a verdadeira fé, ela é sustentada pela humildade, não é? Não a presunção. É como a gente pode dizer aí do Chico, não é? A fé que ele possuía e aquela humildade tremenda. E esse centurião, além de ser ali aquela pessoa benquista, ele era uma pessoa humilde, apesar, como você disse, do posto, né? Sim. Que ele Da do posto posição que ele ocupava, né? isso, exatamente. Então, ele, nesse ato de humildade, ele se coloca abaixo de Jesus, não é? E o chama de Senhor. Sim. Não é? Essa, além das outras virtudes, a humildade é bastante... Veja que a humildade dele era tanta que ele diz que Jesus não era nem digno de entrar na casa dele, né? Nem dele estar com Jesus presencialmente, sim, nem muito menos dele entrar na casa dele. Exatamente, né? por isso que quando os anciãos vão até Jesus, né, e Jesus concorda em vir, então eles trazem a notícia, ele envia novamente esses seus criados para até Jesus, dizendo que não era necessário que Jesus fosse até a casa dele, primeiro porque ele não era digno que fosse, mas que Jesus era capaz, não é, de curá-lo à distância. Olha só. Aí é uma demonstração de fé, né? De fé, a confiança e fé que ele depositava. Então ele faz uma comparação, né? Então eu tenho sob o meu comando, né, os meus servos, os meus soldados, né? Eu digo, vão até lá, eles vão. Eu digo a meu servo, faça isso, eles fazem. E o Senhor também tem a sua, vamos dizer, o seu exército celeste, seria, né? Sim. Então o Senhor tem os seus prepostos que poderão atuar. Então, realmente, quando nós paramos para ler, estudar esta passagem, nos dá assim vontade de parar e refletir, falando, nossa, quanta humildade, quanta sabedoria, não é? Sim. Quanta sabedoria que este centurião era possuidor, além da bondade, da humildade, né? Quantos a gente pode dizer ainda hoje que teria essa posição de humildade e de fé? E de fé, pois né? De uma pessoa, né? Uma pessoa que não professava o credo, a crença dos judeus, né? Do monoteísmo, a crença no só Deus, né? Não, eles eram politeístas, então o ser já era um ser bastante elevado espiritualmente, vamos dizer assim. E os romanos, além de ser politeístas, eles acreditavam que os deuses podiam punir ele. Então, assim, se ele não professasse aquela fé naqueles deuses,
os deuses poderiam punir, né? Então, assim, ainda tem isso, ou seja, ele além de não estar, vamos dizer assim, orando ou pedindo aos deuses dele que poderiam o punir por isso, ele tinha a fé, a certeza, né? Uma fé convicta de que Jesus era o Senhor ali, né? Que Jesus tinha aquela autoridade, tinha aquela presença divina para fazer aquilo, né? E realmente a gente sabe que, né? Infelizmente, é isso que a gente fala. Infelizmente, ainda hoje há quem duvide, né? Quem não acredite, né? Sim. Quem não tenha essa fé. É uma pena, realmente. Exato. Então, Quantos anos mais será preciso exato, para todos nós, para né, de todos nós? desenvolvermos esta fé. E até um chamamento para nós todos, não é, Saulo? Sim, Quanto ao sim. sentido de não termos preconceito com as outras crenças religiosas, né? Não. Achando que só a nossa crença é que é superior ou que vai nos salvar, porque nós temos exemplos, né, dentro de religiões dogmáticas, exemplos maravilhosos, né, de seres iluminados que deram testemunho ali de humildade, Sim. da prática da caridade, da renúncia, o sacrifício em prol dos seus Sim, semelhantes. outro dia eu estava conversando no nosso grupo de estudo e falando justamente isso, né? Que não é a religião é uma coisa humana, né? Sim, Né? Então, assim, a gente não deve pensar sobre o aspecto da religião, muito menos do religioso, né? mas a Mas a religiosidade, né, é o religiosidade, né? sentimento verdadeiro, não É é? isso. Exato. Então, já que nós estamos falando em fé, gostaria de ler aqui do livro, esse livro maravilhoso, mais uma vez, né, Via de Luz, de Emmanuel, tem na mensagem número 40, que é fé. Não vamos ler o texto na íntegra, alguns apanhados aqui, não é? A árvore da fé A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isto é tarefa que compete a cada um. Não é? Como É isso. isso, Emmanuel, e se nós formos ver, né, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, no item 7 está lá, que afirmando, né, isso tudo que Emmanuel nos acabou de dizer. A fé não se prescreve nem se impõe, né? É uma construção, né, Isso, Rosa? ela É uma construção interior. exato, ela se adquire, né? Sim. É como diz lá no Evangelho, ela se adquire e ninguém haverá que seja impedido de possuí-la. Sim, eu diria que essa fé, ela é uma fé que você vai construindo. Vai Exato. construindo no momento que você começa a ter mais paciência, mais tranquilidade, mais observância das leis divinas, né? Que você começa a compreender melhor todo esse processo, você começa então a entender, porque muitas vezes, como está falando aí, fé não é milagre, né? Isso não. Então, assim, não é que eu tenho fé porque
fui curado, ou eu tenho fé porque eu quero ser curado. Não, não é isso. A fé é essa tranquilidade, essa paz interior que você vai adquirindo no momento que você sabe, por exemplo, que você está sofrendo em algum momento na sua vida hoje por consequência dos seus atos anteriores. Isso. Então você sabe que a solução daquilo está em você, então você tem calma, tranquilidade para esperar o momento certo, para a observância dos seus erros, para o seu amadurecimento, para aquela dor passar. E aí aos pouquinhos, não só isso, mas como a gente tinha falado no começo, uma construção, né? Desse eu, dessa maturidade, né? E essa maturidade espiritual que vai lhe trazendo essa fé, né? Essa fé que aí sim é uma fé regeneradora, né? Com certeza, com certeza. Não é? E continua lá no Evangelho, né? Naqueles em que a fé parece inata, basta uma centelha para desenvolvê-la. Nós sabemos, né? Podemos citar aqui exemplos, né? De pessoas que até então eram, vamos dizer assim, não possuíam crença nenhuma, mas bastou aquele momento, né, para despertar neles esta fé. E como diz Kardec, né, fé, mais uma vez, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão. Sim. Em todas as épocas da humanidade. Então, quando nós falamos aqui da fé, não estamos mais nos referindo a uma fé cega, não é, sim, não é esta fé raciocinada. Não é idolatria, não é essa fé que leva a loucuras, que quer... Ao fanatismo, ao fanatismo, né? É o fanatismo. Isso, então, isso não é isso, gente. Não exatamente. É por isso que a nossa doutrina espírita requer de nós estudo constante, não é, Saulo? Que a gente se aprimore cada vez mais, porque vamos lembrar que primeiramente é ciência. Então, é ciência, depois filosofia, depois religião. Então, nós temos que estar sempre atualizados, né? Não que a ciência vá modificar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, não. A ciência está cada vez mais confirmando, né? Aquilo tudo que Jesus nos deixou, muitas vezes de maneira velada, né? Um pouco velada ainda naquela época, porque naquela época nós não tínhamos este conhecimento científico que detemos hoje. Então, hoje, mais do que nunca... Eu diria que de maneira didática, né? Sim. Porque, assim, naquela época a gente não tinha capacidade para... Ainda hoje, muito dos ensinamentos, a gente ainda não tem a capacidade para entender, quanto mais naquela época, né? Então, assim, Jesus falava conosco como falava com crianças, né? Trazendo a mesma informação, mas de forma didática, né? De forma que a gente pudesse entender naquela época, compreender de forma melhor, né? Então, muitas das vezes ele trazia para as parábolas, para os seus ensinamentos, o cotidiano do dia a dia daquelas pessoas, daquele povo, né? E hoje talvez a gente teria capacidade dele falar de forma mais expressiva. Talvez hoje Jesus falasse de ciência, né, quântica, de física quântica, de um monte de magnetismo, de um monte de outras coisas que hoje a gente já sabe, né? Então, muito do que a gente já sabe hoje, naquela época era desconhecido, Exato. Né? Então, o aprendizado ele vai evoluindo, né? Ele vai... Por isso que o Espiritismo é vivo, né? Kardec diz que os ensinamentos que estão lá no Espiritismo, eles não são limitados àquilo. Pode ser que amanhã na frente, se a ciência comprovar, né, que algo precisa ser melhorado, que precisa evoluir, que a doutrina evolua junto, né? Sim. Mas o que a gente tem visto, pelo menos até o momento, é que tudo tem se confirmado, né? Exato, exato, exato.
Então, nós sabemos que a principal mensagem desse texto é mostrar a força do bem, né, que marca as ações de todos esses personagens, né, que foram envolvidas nessa narrativa. É sempre a força do bem. E esse bem, nós podemos chamar a atenção de que este bem possa ser praticado no nosso dia a dia, né? Todos os dias que nós formos convocados, né? Nem que seja, por exemplo, prestar um pequeno auxílio ao nosso vizinho. É verdade. Depende de como. Será que nós teremos esta boa vontade, né? Esta humildade como deste centurião? Sim. Então, E que se a gente não puder no momento, né? Mas isso. faça como o centurião fez, né? Se você não se sente capaz, faça como o centurião fez. Chame um amigo, né? Sim. Convide alguém para que possa lhe ajudar, Interceder, né? não é? Interceder por você. Exatamente. Não precisa, vamos ter humildade, né? Porque não é pecado, não é vergonha de dizer assim, eu não sei, ou Eu não sou capaz, eu não sou né? capaz, ou eu não me momento, sinto à isso. vontade ainda, né? Ou com capacidade de ir ali fazer isso, ou de ir ali e solicitar isso. Então, peça, né? Peça a intercessão dos seus amigos, daquelas pessoas que Exato. realmente são do bem, que estão próximos a você, né? Porque tem com certeza com a intercessão desses, com o esforço desses, como a gente viu em muitas curas, né? Sim. O esforço do próximo, né? De ajudar, e aí como a Rosa está falando, né? A força do bem na ação de todo mundo, somada, né? Vai chegar Exato. àquele resultado. Sim, Então, o centurião intercedeu pelo seu servo, né, junto aos anciãos. Os anciãos intercederam junto a Jesus para que curasse o seu servo. E Jesus intercedeu junto a Deus para que, né, Deus permitisse esta cura. E com certeza Jesus, se não o fez à distância, solicitou algum, né, anjos, como você quiser chamar, do espírito, exército né? celeste, Isso, né? alguns A corte divina, dos anjos, que dos fosse lá ou prepostos, fizesse, né? dos prepostos de Jesus, não é? Então veja, houve ação física e ação espiritual, né? Exato. Seja lá se foi direto de Jesus ou se foi, mas dá a entender claramente no texto que houve a ação de algum preposto espiritual, né? Isso, do mestre, né? Do mestre, do mestre Jesus. Então, já que nós estamos falando de cura, vamos citar aqui também, não é, Saulo, deste livro maravilhoso, O Sublime Peregrino, de Ramatiz, não é? No capítulo 23, Jesus, seus milagres e seus feitos. É a primeira pergunta. Podeis dizer-nos se Jesus realizou realmente todos os milagres relatados nos evangelhos? A pergunta foi feita a Ramatiz. Ramatiz responde: o mestre realizou inúmeras curas e renovações espirituais, que não devem ser consideradas milagres, mas resultantes das suas faculdades mediúnicas. Em virtude da sua elevada hierarquia espiritual e da incessante cooperação das entidades angélicas que o assistiam, tudo o que ele realizava nesse sentido, embora tido por miraculoso, era apenas consequência da aplicação inteligente das leis transcendentais. O conhecimento atual da fenomenologia mediúnica e a existência de médiuns de alta capacidade ectoplásmica comprovam os mesmos feitos do sublime Galileu. Então, desmistificando, né? Enquanto que muitas religiões dogmáticas continuam insistindo na tecla de que eram milagres, nós sabemos que hoje esses milagres têm explicação. Não é? Como fala aqui, ó, doação do ectoplasma, a corte dos anjos, quer dizer,
Voltando naquela tecla que a gente já falou atrás, em outro vídeo, dos fluidos, né? sim, Do em fluido que milagre cósmico. não existe, Não né? Milagre é existe. apenas aquilo que você hoje ainda não consegue Explicar. explicar, né? E que Isso. naquela época lá atrás era muito mais do que hoje, né? Hoje a gente já Sim. consegue explicar Isso. bastante coisa, vou dizer assim, do que foi feito, do que foi produzido. Exato. Então, Exato. assim, não tem mais É, por que a gente ficar nessa questão de ficar acreditando em milagres, né? isso. Sim, se houver um fato que a gente ainda não conhece é, é, a- o efeito, a gente conhece o efeito efetivamente, mas não conhece a causa, ou seja, o Isso. porquê, é só saber que mais à frente no futuro isso vai ser desvendado. Isso. Por isso Jesus afirmava que um dia todos aqueles, né? Vós sois deuses criados à imagem e semelhança do Pai. Tudo que eu faço, vós também um dia podereis fazer e muito mais. Não que aqui nós estejamos dizendo que vamos sobrepujar os feitos que Sim, sim. Jesus realizava, mas, por exemplo, caberia ali uma explicação quanto à medicina. Por exemplo, Jesus, quando ressuscitou, entre aspas, Lázaro, né? Hoje nós sabemos que a própria doutrina nos orienta, os benfeitores espirituais nos orientam que quando há a morte, né? Quando há o desligamento definitivo do perispírito, quer dizer, do corpo espiritual do corpo físico, não há como, por milagre algum, não tem milagre nenhum que faça com que a pessoa seja ressuscitada. Mas nós sabemos que Lázaro passou por aquele fenômeno da catalepsia, que hoje a medicina nos orienta, né? Que seria a morte aparente. Então, quando Jesus estava dizendo que nós poderíamos ir mais do que ele, é quando a ciência hoje, né? Sim. Quando tem possibilidade, né, de recuperar aquele paciente em estado cataléptico, já tem condições de diagnosticar que não houve a morte Sim. cerebral É daquele preciso, paciente. é preciso entender que naquela época era Isso. muito difícil determinar a morte da pessoa, né? Exato. Durante muito tempo, ainda depois, inclusive, mesmo na Idade Média, por exemplo, muitas pessoas foram enterradas e aí Vivas, depois né? Foram enterradas vivas. vivas, porque dadas como morta por Isso, engano, naquele estado cataléptico, e isso né? Da morte enterravam. aparente. Pois é. Abria-se depois o caixão para fazer exumação e a pessoa estava, às vezes, de bruço, às vezes Exato. em outra posição, os caixões, às vezes, machucados por dentro, né, arranhados. Então, assim, Exato. a gente sabe que naquela época tinha-se a dificuldade de determinar. Não tinha o equipamento que a gente tem Isso, hoje, os recursos, os né, da recursos medicina que tecnológicos da exato. medicina hoje que a gente tem, né? Exato, exato. Mas realmente esse exemplo, né, deste centurião faz com que a gente reflita, né, mais uma vez Sim, eu acho que fica um chamamento e um chamamento para todos para nós. todos nós, não fica? Exato, sim, Fica um sim, sim. chamamento para a fé, para a boa atitude, para o Exato, trabalho do bem, para o apoio ao próximo, exato. né? Para essa fé, para a construção dessa fé, né, Rosa? Sim, sim. Eu acho que fica esse sentimento quando a gente vê esses exemplos, né, de fé, de determinação, de humildade. Fica o chamamento para que nós possamos fazer essa renovação, que é difícil, mas que é possível a gente fazer dentro de nós, né? Porque é como o texto diz, como você citou, né? Alguns já vêm com isso, com essa fé, com essa humildade, muitos vêm com a humildade já nata, né? Porque foram conquistadas em outras existências. Sim, Então, basta uma lembrança dessa situação que ela vai se aflorar de forma espontânea. Mas muitos de nós ainda não, ainda precisamos laborear a nossa existência, o nosso eu, né? Para que a gente possa modificar isso, né? Arrancar de nós
essa vontade de ser mais, de ser melhor que o outro, essa questão do orgulho, da vaidade, Verdade. né? Então, que a gente possa laborear isso dia a dia, né? E assim, não tenha medo de pedir perdão. Se você errar, diga, olha, meu irmão, me perdoe. Não foi essa a intenção. Ou se eu cometi esse erro, desculpa, Sim, né? você falou muito bem agora, Saulo, quando falou, é um ato de humildade pedir perdão. Quando nós reconhecemos que erramos e temos a humildade em pedirmos perdão, né? Sim, Pois que sim, ninguém é perfeito, né? Mas a humildade é reconhecer que errou e pedir perdão. sim. Realmente, É importante que a gente vá fazendo essa autoavaliação, essa isso, mudança, né, Rosa? sim, Porque senão, sim, o que vale esse estudo, o que vale o nosso aprendizado, se a isso, gente se cristaliza e diz que não vai mudar? Não, não vou mudar, eu sou assim, não vou mudar não. É o que vale, né? Infelizmente, a gente muitos ainda entendem que vieram, que nasceram para ser felizes e que não precisam mudar nada e buscam só as sensações materiais, né? isso. Mas, gente, De já só é ser servido, né? E sim nunca servir. que a gente Então, possa acordar, né? este momento dessa transformação do nosso planeta, né, passando de expiações e prova para a regeneração, exige um pouco mais de nós, né? Nós deixarmos de lado o egoísmo, como você mesmo já disse, e procurarmos não somente ser servidos, mas procurar servir, como Jesus nos deixou esse exemplo, né? Ele nunca procurava ser servido, mas ele veio aqui para servir e principalmente servir de modelo, como está lá, modelo e guia para a nossa humanidade. É É Jesus, isso, é só isso. Jesus, não é? Modelo e guia, como está lá na questão, né? 625 do Livro dos Espíritos. Então, é o homem, é o ser mais perfeito que já pisou na face do nosso planeta Terra. Então, para que nós possamos encerrar, Saulo, gostaria de ler também aqui do livro Caridade, no capítulo 11, uma citação Sim, de por uma favor. mensagem de Bezerra de Menezes, este livro na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O item é Quanto Mais. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos, socorrendo e servindo, e sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Bezerra de Menezes, né? Bezerra. Ele também é um exemplo, né, Sim, um de exemplo servir. de humildade, de compaixão com o próximo, de servir de forma sempre sem pensar em si, né? Sim, o médico dos pobres, Sim, né? né? O Conta médico dos pobres. quantos contos que diz que ele tirava o alimento dele, da própria família e dele para dar ao outro, né? Exato. Ele doou tanto que às vezes chegava em casa sem nada do que ele recebeu durante o Isso, dia, né? Ao exato. ponto de ter uma passagem que ele tira o próprio O anel, né, de anel, não tinha formatura, mais né? nada para Sim. doar, né? Então, assim, são exemplos, né, Isso. é, De, espíritos que alcançaram, né, sim, outro patamar, né, que a gente, exato. quem sabe um dia, daqui a algumas encarnações, a gente chegue lá, mas Vai é para isso que a depender, gente está lutando, né? sim, vai depender dos É, nossos esforços, da nossa boa mas vontade, da nossa sim, determinação, sim, sabendo que não estamos sós, né? é Que verdade. Jesus continua nos aguardando Sim, amorosamente, né? é, Eu estarei convosco até a consumação dos tempos, mas que esse tempo seja mais curto, né? Vai depender de sim, sim, nós, né? Chegarmos até Ele. Então, porque Ele chegou até nós, então podemos dizer agora, cabe a nós chegarmos até Ele, né? E quem sabe no futuro mais próximo, né? A gente possa agradecer, né?
Sim. Não só a Deus, a Jesus, mas aos amigos, benfeitores espirituais, nossos guias e mentores que nos amparam, né? Dizendo, vocês não estão sós, nós estamos aqui. Eu Né? acho que hoje a gente já podia agradecer pela oportunidade desse crescimento, desse momento de estarmos aqui juntos, desse momento de aprendizado, desse momento de estar aqui reencarnado no planeta, mesmo nesse momento Neste tão momento tão difícil. difícil de dor e sofrimento Sim, para todos, não é? sim. Mesmo assim, é importante a gente saber que a gente né, tem essa oportunidade. Com Né? certeza. Gente, olha, muito obrigado. A gente só tem a agradecer a vocês por mais essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, essa felicidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso entendimento das palavras santas, dessas palavras maravilhosas da vida de Jesus, né? E a gente só tem a agradecer de estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus e não deixem de se inscrever e tocar no sininho aí. Um abraço. Então, muito obrigado. Que Jesus, o nosso Mestre Divino, nos auxilie, nos ampare sempre, não somente a nós, mas também a toda a nossa humanidade. A nossa eterna gratidão e um abraço. Fiquem com Deus.